Abertura do Mar Vermelho, episódio bíblico incomparável, relatado na Parashat Beshalach, a quarta Parashá do Sefer Shemot, do livro de Êxodo, é, sem dúvida, um dos maiores milagres já presenciados pela humanidade em todos os tempos. Mas, afinal de contas, por que esse grande milagre foi necessário? Porque, depois de 10 pragas no Egito, que arruinaram a economia do local e também a moral da população do país mais poderoso da antiguidade, tinha um império impressionante, e em torno do qual a economia de todo mundo girava, como vemos a exemplo de Yosef, José, que com a sua sabedoria armazenou comida para toda aquela região, para todo o Oriente Médio e a Mesopotâmia. Por que foi necessária uma abertura do mar depois que houve 10 pragas tão severas sobre o Egito? Pragas que envolveram todas as forças da natureza e todas as forças que os egípcios consideravam deuses, né? Achavam que eram divindades. Muito bem, hoje vamos estudar sobre esse episódio bíblico fenomenal, que é a Kriyat Yam Suf, a abertura do Mar Vermelho. Vamos começar lendo a principal parte que vamos analisar para entender por que fez parte do planejamento divino esse episódio que ocorreu 7 dias depois da saída do Egito propriamente dita, que ocorreu no dia 15 do mês de Nissan, o 7º mês do calendário judaico, o primeiro mês de acordo com a Torá, Chodesh Harishon, e a abertura do mar aconteceu no dia 21 de Nissan. Então vamos ler primeiro a parte principal que vamos analisar. Assim diz a Torá: E o faraó se aproximou, e os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás deles, e temeram muito, e os filhos de Israel clamaram ao Eterno, e disseram a Moisés: Foi porque não havia sepulcros no Egito que nos tomaste para morrer no deserto? Que nos fizeste ao tirar-nos do Egito? Acaso não foi isso que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos e serviremos aos egípcios? Pois é melhor para nós servir aos egípcios do que morrer no deserto. Antes da resposta de Moshe, de Moisés, já temos aqui a primeira explicação do porquê Deus fez com que esse cenário se formasse. E os israelitas, depois de sair do Egito, ficassem encurralados entre 2 montanhas, o mar e o exército egípcio que, de repente, surgiu perseguindo-os. A primeira resposta já está na pergunta deles. Afinal de contas, aquele seria o primeiro teste do povo de Israel, que resolveu sair do Egito seguindo um libertador que tinha poderes, pelo menos se dizia representante do Criador do Universo, e que de fato promoveu 10 pragas que mexeram com a ordem natural das coisas, sobrenaturais, impressionantes. Aquele seria o teste de fé. Afinal de contas, eles saíram do Egito com fé ou não? E percebemos que não, porque ao menor sinal de dificuldade, eles já desassociaram o cenário em que eles estavam à providência divina, ao comando de Deus, a tudo o que acontece. E se desesperaram. Vieram a Moisés e disseram: Olha, os egípcios estão vindo aí, por que você nos tirou do Egito para nos matar no deserto? É melhor para a gente trabalhar o Egito e sermos escravos do que morrer no deserto. Então essa é a primeira explicação. A abertura do mar foi um teste de fé em Deus, para ver se depois de 10 pragas, que duraram meses, se havia fé nesses recém-libertados escravos. E a prova de que não havia toda essa fé, pelo menos inicial, é como eles reagem ao verem os egípcios. Nem um pinguinho de otimismo
né? Nem um pouquinho de crença em Deus e em Moshe, o seu enviado libertador. Só que a resposta de Moshe nos ensina algo muito mais interessante, de que Israel se dividiu, na verdade, em 4 turmas, 4 organizações se fizeram ali naquele momento sob pressão e eles se dividiram em 4 grupos. Isso nos diz o Midrash, baseado na resposta que Moshe dá ao povo assim que eles clamam a ele e clamam a Deus também. Parece que é um grupo que clama a Deus, os filhos de Israel. Há aqui, na verdade, 2 grupos, o povo, Am e Bnei Israel, os filhos de Israel, mas isso vai ficar para outra oportunidade. Então a resposta de Moshe, vamos lê-la agora e vamos entender que segredos há nessa resposta. Vamos lá. E Moisés disse ao povo: não temais, ficai e vede a salvação que o Eterno vos fará hoje, porque os egípcios que vedes hoje, não voltareis a vê-los nunca mais. O Eterno lutará por vós, e vós fiqueis calados. Aqui nessa resposta, há 4 partes. Parece que Moshe se dirige aos 4 grupos, e daqui é que o Midrash conclui isso. Primeiro ele diz para o primeiro grupo: não temais, ficai e vede a salvação que o Eterno vos fará hoje. Ou seja, fiquem aqui, não temam e vejam a salvação de Deus. Esse é o primeiro grupo. Ao segundo grupo diz Moshe: porque os egípcios que vedes hoje, não voltareis a vê-los nunca mais. Vocês não vão ver mais o Egito a partir de hoje. Ao terceiro grupo ele diz: o Eterno lutará por vós. E ao quarto grupo ele diz: e vós fiqueis calados. Senhoras e senhores, o primeiro grupo pensou em se jogar no mar. Se organizaram ao redor de um líder, o príncipe, o presidente da tribo de Yehudá, Nachshon ben Aminadav, e decidiram se jogar no mar, sair nadando pelo mar. Não queriam se entregar. O segundo grupo queria voltar ao Egito. É essa voz que ficou mais forte no clamor a Moshe: voltemos ao Egito, vamos nos entregar, voltemos a ser escravos. O terceiro grupo queria guerrear. Afinal de contas, está escrito que o povo de Israel saiu armado do Egito. Então vamos guerrear, vamos vencê-los. E o quarto grupo queria rezar. Aliás, a atitude que tomou Moshe. Moshe também se pôs a rezar. E Deus fala para ele: isso não é hora de rezar, agora é momento de marchar. Anda, vai em frente. Esses 4 grupos tiveram 4 atitudes diferentes, cada uma delas realmente com seu valor, mas o mais impressionante é que nós sabemos o final da história, mas se não soubéssemos em qual desses grupos nós estaríamos. Então, muito interessante, porque apesar de que Moshe fala para cada um deles observarem o milagre que ocorreria, o grupo mais próximo da solução divina, milagrosa, para libertar Israel finalmente das garras do Egito, foi o grupo que talvez a princípio, a priori, pareça o mais maluco, o mais que pensou fora da caixa, que é o grupo que quis se jogar no mar, o grupo de Nachshon ben Aminadav. O Midrash elogia a postura de Nachshon, porque é a que parece com mais crença em Deus. Ou seja, é aquela que espera uma solução divina e, de fato, corrobora a ordem de Deus para Moshe. Não é hora de rezar, é hora de marchar, é hora de andar para frente. A direção é para cada vez mais longe do Egito. Então, a primeira lição da abertura do mar é de que havia 4 grupos, 4 kitot, e aquela que a priori parece com a opinião, aqui está o grupo com a opinião mais controversa, na verdade é aquela que estava com a razão. Ou seja, a lição é, muitas vezes quando a gente vê uma discussão, uma divisão entre as pessoas, entre grupos, entre pensamentos, muitas vezes aquele grupo que parece o mais dissidente e com a opinião mais esdrúxula pode ser
Há grande chance de que ele é que está com a razão. É preciso prestar atenção naquela opinião que parece a mais descabida e a mais maluca. A segunda lição, ela é a principal. Voltamos à questão da fé. Assim que o mar se fecha e o exército egípcio é engolido pelas águas, aparece na margem em que os israelitas estavam, depois da sua travessia em solo seco, os corpos dos egípcios começam a aparecer boiando no mar, o mar começa a expelir os corpos dos soldados egípcios. A Torá relata esse momento de maneira contundente com as seguintes palavras. Vamos ler. Naquele dia, o Eterno salvou Israel da mão do Egito, e Israel viu os egípcios mortos à beira do mar. E Israel viu o grande poder que o Eterno concedeu sobre os egípcios, e o povo temeu ao Eterno, e creram no Eterno e em Moisés, seu servo. Senhoras e senhores, é um processo psicológico mais do que compreensível que, quando nós somos oprimidos por um trauma, por um acontecimento que nos marcou e que nos faz ter medo de algum fator, uma fobia, ou até, de fato, uma opressão humana, de ter uma relação abusiva com algum ser humano, é muito difícil nós nos libertarmos completamente desse trauma, desse abuso, se não tivermos certeza de que a ameaça foi embora. Não eram 10 pragas durante meses, mesmo que as pragas tinham toda a cara, toda a evidência de que vinham de Deus, de que era do Criador do universo, como afirmaram os próprios magos do faraó, que disseram para ele, na Macá de Quinim, na praga de piolhos, que se tratava do Deus único Criador do universo. Porque, afinal de contas, os magos do faraó sabiam reproduzir algumas das pragas. Sabiam reproduzir sangue e rãs. Mas tudo aquilo, diz o Midrash e diz a Kabbalah, tudo aquilo que está num tamanho muito reduzido, no tamanho dos insetos, as forças do mal, as forças ocultas, místicas ocultas, de bruxaria, de feitiçaria, elas não têm poder sobre essas criaturas muito pequenas. Então, se houve a praga dos piolhos, é sinal de que veio de fato do Criador do universo. Então, mesmo sabendo que Moshe era o legítimo enviado por Deus para libertar Israel, o trauma e o medo do opressor só terminou quando eles viram os corpos dos egípcios boiando na margem do Mar Vermelho. Ali, finalmente, foi a verdadeira libertação do Egito. E é uma mensagem muito atual, aliás, de todos os tempos, de que o ser humano, para poder, de fato, superar um trauma e um medo, uma opressão, um abuso, ele precisa realmente perceber que acabou essa ameaça, para poder construir uma nova vida em cima dessa sensação de libertação. Foi naquele momento que começou a emuná, a fé de Israel em Moisés e em Deus. Em Deus, no Eterno, o Moshe Avdó, em Moisés, o seu servo, o servo de Deus. Ali só começou todo o processo da relação de Israel com Deus como uma nação. Porque nós sabemos que a emuná, a fé em Deus, é o patamar mais básico. A meta de todo ser humano e do povo de Israel como nação e de todos os outros povos é atingir a confiança em Deus. Fé é o início, confiança verdadeira é o fim desse caminho e é um patamar muito difícil de alcançar. É de fato crer de maneira essencial, visceral, de que as nossas vidas dependem da permissão e do planejamento divino. É como a gente comparando numa metáfora a um equilibrista que recebeu o desafio de atravessar um abismo sobre uma corda, numa bicicletinha. E ele pergunta para o seu amigo, você crê que eu consigo atravessar? E ele fala, com certeza eu tenho fé em você. E aí esse equilibrista pergunta para ele, então ok, já que você tem tanta fé em mim, vem comigo e vamos atravessar juntos a corda, o abismo, e você vai vir nos meus ombros. Se esse amigo topar, ele não só tem fé nesse equilibrista,
Ele tem confiança total nele. Bitachon. Mas se ele não for, é porque ele tinha uma fé, acreditava nele. Mas confiança total não. Porque a confiança exige um nível de compromisso e sacrifício muito diferente. Então, vejam que coisas interessantes e profundas nós podemos e devemos aprender com a abertura do mar, um dos maiores milagres de todos os tempos. 7 dias depois da saída do Egito, o 7º dia do Hag HaPesach, da festa da Páscoa judaica. É isso aí. Reflitamos sobre isso. Tchau.